2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e Romanos 11, 36. Fica um do lado do outro aí. Na realidade, Romanos vem antes de Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e Romanos 11, 36. Todos já acharam? Amém? Quem achou, diga achei. Glória a Deus, está um coro legal. Diz assim, versículo 20 de 2 Coríntios 1. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia. Agora em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Esse aleluia saiu fraquinho. Vamos dar um aleluia bem forte para o Senhor. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Yes, isso aí. Glória a Deus. Vou falar com os irmãos sobre o sim de Deus para nós. O sim de Deus para nós. Amados, muitas pessoas, né? Eu falo muitas, são muitas mesmo. Elas associam a Deus como aquela pessoa que nunca fala sim. Aquela pessoa aquele Deus que sempre está falando não. Um Deus que não concorda muito com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com as coisas boas que nós desejamos. Esse Deus é o Deus do não. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra ao contrário. A Bíblia nos mostra um Deus do sim e não um Deus do não. A Bíblia nos mostra um Deus que é solícito a nós. Um Deus que tem prazer em concordar conosco para nos abençoar. É um Deus maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra que o sim de Deus é manifesto através de suas promessas. Todas as promessas do Senhor identificam exatamente o seu sim. Por quê? Porque as promessas de Deus, elas são a manifestação do amor, da graça do Senhor em bênçãos para a nossa vida. Então ela é a manifestação deste sim. Então a palavra de Deus está nos provando isto. Mas uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que este sim de Deus é manifesto através de uma única pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. Aleluia. É através de Jesus somente que podemos obter a manifestação do sim de Deus para a nossa vida. O próprio Jesus Cristo declarou: sem mim nada podeis fazer. Isso está lá em João capítulo 15, versículo 5. Em Jesus está a exata expressão do amor de Deus Pai. Em Jesus está a execução plena e maravilhosa e perfeita dos propósitos de Deus para a nossa vida, para a humanidade toda. Porque em Cristo foi concretizado todo o plano de Deus para a libertação, a bênção, a restauração da humanidade. É em Jesus. Em Jesus está a nossa salvação e a nossa redenção. Por isso ele é a exata expressão do amor de Deus. Em Jesus está a nossa vida abundante e eterna de glória. Amados, por que desta palavra? Esta palavra tem um objetivo de mostrar que Deus é sim e não não. Vira para o teu irmão e diga: Deus é sim
Diga, Deus não é não. Aleluia. Deus é sim, sim. E não, não. Ele é o Deus do sim. Ele é o Deus da concordância. Mas também esta palavra tem o objetivo de mostrar a indispensabilidade da pessoa de Jesus Cristo para toda a humanidade. Esta palavra tem o objetivo de mostrar convictamente que não dá para dispensar Jesus no resgate da humanidade. Não dá para dispensar Jesus da minha vida, da tua vida, se eu quero ter vida. Se você quer ter vida. Jesus é indispensável. Por isso que toda religião que põe Jesus para fora dela, não pode jamais ser boa. Porque Jesus é indispensável. Esta palavra tem por objetivo também restaurar a nossa visão da concordância de Deus em nos abençoar e nos fazer felizes. Como eu disse no início, muitos de nós, a maioria das pessoas, acreditam, e infelizmente até alguns crentes, acreditam que Deus é muito não. Deus está sempre contra. Deus está sempre estragando os meus planos, aquilo que eu tenho de prazer, Ele está sempre dizendo não. Então esta palavra é para restaurar em nós a visão da concordância de Deus. Deus é um Deus que concorda conosco naquilo que é bênção para nós, amém? Mas é óbvio, Deus não vai concordar conosco naquilo que é para nossa destruição. E por que isso? Porque Ele é Deus Pai, e é um Deus cheio de amor. Diga aleluia. Diga, Deus me ama. Aleluia. Ele é um Deus de amor, glória a Deus. E também tem por objetivo restaurar a nossa relação de amizade e fé no Deus Criador e em seu Filho Jesus Cristo. Agora eu quero falar com você sobre a manifestação do sim de Deus na pessoa de Jesus. Agora de forma específica. Primeiro, a manifestação do sim de Deus na pessoa de Jesus está em que? Jesus é o sim de Deus para a nossa salvação. Olha o que diz João 3,16. Eu não quero que você abra, eu quero que você fale. Quantos aqui se aventuram a falar João 3,16 bem alto? Então aqueles que são mais, fica de pé. Vamos ver. Como diz o pastor, 50 mil. 200 mil. Gente, cadê? João 3,16. Sangue de Jesus tem poder, vamos lá. Isso, vamos lá, quem mais? Ô, glória, quem mais? João 3,16, hein, gente? Ô, aleluia, aí, pastor, está se convertendo, gente. Glória a Deus. Então, vamos lá, tem o Adriano lá em cima. Isso, meu filho. Também, Edu. Então, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3, por... Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, isso é tão importante. Por quê? Porque é o coração da Bíblia esse versículo. Esse versículo resume todo o plano de Deus para a humanidade. O propósito máximo de Deus para a humanidade. Demonstrar o seu amor maravilhoso e salvar a humanidade através da pessoa de Cristo Jesus no Calvário. Aleluia. Amém? Então você tem que decorar mesmo. Quem decorou, parabéns. Você está, comigo. Gosto muito disso. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito de Cristo ser a nossa salvação.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a salvação é por meio de quem? Jesus Cristo. Aleluia. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A gente não ia ler, mas eu quero que você, ao folhear a Bíblia, se familiarize com ela e saiba que isso está aí. Capítulo 4 de Atos, versículo 12. Esse texto também, ele decifra aí sobre quem está a nossa salvação. Capítulo 4, versículo 12, e somente sobre ele diz esse texto. Olha o que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe outro nome capaz de nos trazer a salvação, somente Jesus Cristo. Amados, a manifestação do sim de Deus começa na pessoa de Jesus. De que maneira? Jesus é o sim de Deus para a nossa salvação. Desde o início da humanidade, Deus quis nos salvar. Deus quis dizer sim a nós. E Ele manifestou esse seu querer, enviando o seu Filho, preparando uma salvação e uma redenção através de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, desde o início, Deus quis nos salvar. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes, até mesmo antes da fundação do mundo. Pensem bem, antes que o mundo fosse criado, Deus já havia dito sim para a nossa salvação. Mas pastora, nós não tínhamos nem sido criados, o mundo não existia, mas Deus sabe tudo. E Deus sabia que a humanidade ia pecar, ia escolher pecar. Deus também já havia decidido, juntamente com a Trindade, que não criaria a humanidade como bonecos em série, como bonecos sem vontade. E Ele sabia que, dando ao homem, ao ser humano, vontade própria, Ele decidiria pecar. Mas Deus não ficou em apuros com isso. A Bíblia diz, por que eu estou te falando tudo isso? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto, olha bem, antes do mundo se formar. Então estava tudo no plano de Deus. Isso é teológico e profundo. Já estava tudo no plano de Deus, a nossa redenção, a nossa salvação, por intermédio de quem? Jesus Cristo. O sim de Deus em Cristo já estava manifesto antes da fundação do mundo. Então isso prova que Jesus é o sim de Deus para a nossa salvação. Deus disse sim. Deus me amou, Deus te amou. A Bíblia diz que todos nós estávamos destinados à condenação eterna. Todos nós estávamos destinados a vivermos em trevas de pecado, em escuridão. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou e providenciou o seu Filho Jesus para que toda a humanidade tivesse o seu sim. Eu quero que esse lado diga sim, bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês vão ter que, entendeu? Vocês ajudem eles. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sim de Deus. Então, meu lado esquerdo, diga isso com bastante força. Vamos lá? Sim! Yes!
Jesus Cristo é o sim de Deus para a minha e a tua salvação. Aleluia. Deus entregou Jesus para nos salvar. Jesus Cristo é o sim bem grande e poderoso de Deus. E este sim tão grande e poderoso nos amou. O não definitivamente foi aniquilado na pessoa de Jesus Cristo. Eu e você estávamos destinados ao não pela condenação por causa do pecado. Mas Deus providenciou o seu sim, e ele se chama Jesus Cristo. E é por isso que eu e você podemos ser salvos, diga aleluia. É por isso, amados, que nós podemos celebrar a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. E que hoje vamos fazer com muita alegria. E não pode ser feito com luto, porque Jesus Cristo não está morto. Ele morreu sim. Ele foi o sim de Deus para a minha salvação. Mas ele está vivo, aleluia, intercedendo por mim e por você. Oh, glória a Deus. O não da condenação foi aniquilado. O não da perdição foi aniquilado. O não das trevas dominadores do pecado foi aniquilado. O não da morte eterna, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, aniquilou com o seu sim. Aleluia. Cristo é o sim de Deus para a minha e a tua salvação. E eu quero dizer para você, sim, Deus quis te salvar. Aleluia. Ele quis. Deus quis te resgatar. Sim, Deus quis te redimir. Sim, sim. Deus te salva hoje. Deus te liberta hoje. Você não é um caso perdido, porque Deus já liberou o sim dele para você. E ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Mas a manifestação do sim de Deus na pessoa de Jesus Cristo tem mais. Jesus é o sim de Deus para a nossa libertação. Lá em João capítulo 8, versículo 36, é um texto que acredito que a maioria conhece, você não precisa nem abrir. No 8:32, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é Cristo. Uma vez que eu conheço Jesus, o poder da sua palavra começa a penetrar na minha vida e ela começa me modificando, transformando, me libertando. Mas em João capítulo 8, versículo 36 diz: se pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há uma possibilidade de não aí quando Cristo de verdade entra na nossa vida. O não das cadeias, o não da condenação, o não das prisões, ele é quebrado. Porque Jesus Cristo é o sim para a minha libertação. Ele mesmo declarou: quando o Filho de Deus te liberta, você é livre. Amém? Quando Jesus Cristo de verdade entra na nossa vida, porque, queridos, muitas das vezes nós podemos ficar fazendo algumas perguntas, tipo, por que eu, estando em Cristo, não sou liberto disso ou daquilo? Ou eu já estou na igreja, eu me batizei, mas eu não estou liberto. Muitas das vezes nós ainda não entregamos de verdade a nossa vida inteira, por completo, a Jesus Cristo. E isso é mais do que comum acontecer. Muitas das vezes passamos anos como cristãos, como membros de igreja,
sem contudo experimentar o poder maravilhoso e completo da sua libertação. E por que isso? Porque Jesus tem níveis especiais de libertação para alguns privilegiados? Não. Esses níveis, quem estabelece somos nós. Nós dizemos assim quando conhecemos a Jesus. Primeiro que conhecemos e temos medo de nos entregarmos. E eu acho isso tão engraçado e ao mesmo tempo muito estranho. Porque enquanto estamos lá no mundo, enxafurdados na lama do pecado, nos envolvimentos com o diabo e os seus demônios, a gente entra de cabeça. A gente se afunda. Dizem para nós assim, olha, você faz isso que vai dar certo. Ah, você vai e faz. Ah, você besunta a cara, o corpo, fica preso em algum lugar, na escuridão, dilacera seu corpo, que vai dar certo. Faz. E não tem limites e não tem medos. Aí quando vem para Jesus, peraí, Senhor, devagar. Mexe, mas mexe devagarinho. Eu só posso te entregar esta parte da minha vida. Porque a outra parte, Senhor, eu ainda estou me resolvendo. Eu ainda estou assim, tipo, Deus, entendendo se eu posso ficar sem ela ou não. Cristo quer ser o sim por completo de libertação na tua vida, meu irmão, minha irmã. Cristo não quer ser o sim pela metade na sua vida, porque Ele é o sim de Deus para a tua completa libertação. E onde Ele entra, o diabo tem que sair. E onde Ele entra, a cadeia é quebrada, os grilhões são soltos. Porque Ele é o Senhor da vida. Aleluia. Jesus Cristo deseja ser sim por completo na sua vida. Sim para a tua libertação. Onde Ele entra não existe cadeia tão forte, tão blindada, que Ele não possa abrir. Não existe prisões e correntes tão fortes e resistentes que Ele não possa despedaçar. O sim de Deus nos liberta de toda a escravidão. Jesus Cristo não faz obra pela metade. Nós estabelecemos se a obra de Deus vai ser completa ou não na nossa vida. E não Deus, porque a dele já foi completa. E o Senhor deseja que você receba o sim de Jesus na libertação por completo, meu irmão. Que você se entregue por completo. Aquela parte da tua mente, aquela parte do teu coração, aquela parte da tua vida material, aquela outra parte da tua vida emocional, aquela outra parte da tua vida de dores, de alma, de traumas. Ele deseja que você entregue tudo, porque Ele te garantiu libertação por completo. E Ele liberta mesmo, amados. Ele liberta mesmo. Quando nós estamos dispostos a andar com Ele até o fim e nas profundidades, você pode ter certeza que você não ficará com grilhão algum, com cadeia alguma, com prisão nenhuma, porque Ele é o nosso libertador. Aleluia! É o sim de Deus para a nossa libertação. Não existe pecado tão horrendo e viciante que o sim de Deus, Jesus Cristo, não possa limpar, perdoar e purificar. A libertação, sim. A perdão, sim. Sim, Deus quer me libertar. Sim,
Deus quer te libertar. Sim, Deus quer te perdoar. Sim, Deus quer te colocar em liberdade. Deus quer te fazer livre. Deus quer. Ele é o sim pela pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao seu nome. Aleluia. Mas ainda, a manifestação do sim de Deus na pessoa de Jesus. Tem mais, Jesus é o sim de Deus para o cumprimento das promessas. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que nós lemos aí, a gente vai ler novamente, só que apenas a parte A do versículo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Amém? Tantas tem em Cristo o sim. Vamos ler ainda Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Desculpem, capítulo 21, versículo 33. Capítulo 21 de Lucas, versículo 33. Jesus Cristo falando a respeito da veracidade de sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora nós vamos ler dois textos no Velho Testamento. Vai lá para o início da Bíblia, Josué. Livro de Josué, o capítulo 23, o versículo 14. Esse texto, enquanto você acha aí, é um texto que fala da despedida de Josué. Despedida para onde? Ele está indo para a glória. Ele está para morrer, está velho, já cumpriu, né, a sua missão de guerreiro, sucessor do grande líder Moisés, já colocou o povo na terra prometida. E agora ele fala algo muito forte para que o povo continue firme, esperando, acreditando, crendo nas promessas do Senhor. E ele traz à memória a este povo algo que eu e você precisamos volta e meia trazer à memória, para a gente nunca parar de confiar. Ele diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aleluia. Nenhuma falhou. Ainda vamos ler Jeremias, capítulo 1. Esse texto é pequenininho. Jeremias, fica depois de Isaías. Acha Salmo e vai para frente. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 12. Amém? Acharam Jeremias aí? Tem na sua Bíblia? O Senhor me disse: você viu bem? Pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Queridos, Jesus é o sim de Deus para o cumprimento das promessas. Amados, em Cristo Jesus nós temos a garantia de cumprimento de todas as promessas do Senhor. A Bíblia diz que sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não poderíamos ter paz com Deus. Sem Jesus não poderíamos ter salvação, libertação. Sem Jesus não poderíamos ter nos reconciliado com Deus Pai. Sem Jesus nós não teríamos vida. Então todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, ela é manifestada o sim de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo declarou que as suas palavras são verdadeiras. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em todo o Velho Testamento nós vemos Deus dando promessas, mostrando, como eu disse no início, um Deus de sim.
e não de não. Porque as promessas são manifestações da bondade de Deus para nós, mostrando que Ele concorda comigo, Ele quer me abençoar, Ele tem coisas boas para me dar. Amém? As promessas. Mas a Bíblia também diz que Ele não é um Deus que falha, que me promete e me engana, que promete e me decepciona. Não. Ele disse a Jeremias, você viu bem a visão que Jeremias estava tendo, que Deus havia dado para ele anteriormente. E ele disse, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isto é, eu trabalho nisso. Eu vigio para que a minha palavra se cumpra, não importa se passou anos, se passou séculos, não importa. Eu velo sobre a minha palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que as promessas de Deus, por causa de Jesus Cristo, na tua vida, elas não caem por terra. Elas são o sim de Deus na tua vida. Então confia, o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel. A sua palavra é verdadeira. Cristo nos garante isto. Então pode continuar confiando. Pode continuar esperando. As promessas de Deus é como um documento, um contrato que Deus nos dá. Com tudo que Ele disse que você vai ter e receber, que está na palavra. Ah, pastora, mas no contrato tem assinatura. Pois é, sabe quem está escrito lá, o nome? Qual que é? Jesus Cristo. O contrato de Deus, com todas as suas promessas maravilhosas para a minha vida e a tua, está assinada pelo sim dele. E esse sim dele chama-se Jesus Cristo. Este que estamos celebrando hoje, que vamos glorificar o seu nome, honrar o seu nome pela sua morte e a sua ressurreição. Aleluia. Que você faça isso com muita alegria, que você faça isso com muita consciência, que você não torne este momento um momento religioso, um momento de luto, um momento sem graça, sem reflexão. Não, 1000 vezes não. Mas que esse momento na presença de Deus, onde nós vamos estar celebrando a sua ceia, é importante que eu e você tenhamos consciência de quem é Jesus. Ele é o sim de Deus. Ele é a resposta de Deus para todos nós. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa libertação. Eles são as promessas de Deus cumpridas na minha e na tua vida. Eu não sigo a um Deus que me decepciona. Eu não sirvo, não amo e não adoro a um Deus que falha. O nosso Deus é fiel, Ele nunca falha, aleluia. Então você não precisa amarelar por nada. Continua confiando, meu irmão, porque como Josué disse para aquele povo, o povo de Israel, vocês permaneçam confiantes, porque nenhuma palavra que Ele disse sobre vocês caiu por terra. Muitas das vezes mesmo, o diabo vem na nossa porta. Deus se esqueceu de você. Ou você não é digno das bênçãos dele. Existem filhos mais amados por ele. Essa é a voz do diabo, meu irmão. Porque a voz de Deus é uma só. O sim, Jesus Cristo, cumpre todas as promessas na nossa vida. Essa é a palavra.
que você deve ficar no seu coração e deve motivar a sua fé. Ele não é um Deus que nos abandona. Ele não é um Deus de costas. Contrário. Sempre estragando o prazer. Não. Ele é um Deus que concorda. Concorda com a minha bênção. Diga assim: Deus concorda com a minha bênção. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus concorda. Deus concorda. Deus não está de costas para você. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de vitórias. Deus é um Deus que não te faz esperar do nada e depois você nada e morre na praia. Não. Ai, pastora, não vai dar tempo, eu vou envelhecer demais, ai, não vai conseguir, não vou conseguir. Olha, deixa isso por conta de Deus. A você cabe esperar e confiar, amém? O resto, deixa por conta de Deus. E o resto dele, vamos dizer assim, né, com todo respeito, é muito mais difícil, né, gente? Conservar a gente com saúde, com vida, com beleza, né? Pá. Né? É mais difícil. A sua parte, né? A nossa parte é tão simples. É só confiar e esperar. Olha para o teu irmão, abençoa ele e diga: continua confiando, irmão. Continua confiando, igreja. Continua esperando, igreja. Não se canse, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. O Senhor, Deus Jesus, Ele é o sim, Ele é a resposta, Eles são as promessas. Jesus é o sim, as promessas cumpridas de Deus na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Descansa. Guarda teu coração. Deixa Jesus acalmar você. Nós estamos aí no 7º dia do ano, primeiro domingo do ano, e você está aqui. Aleluia. Parabéns para você. Glória a Deus, né? 7º dia do ano, primeiro domingo do ano, e você está na casa de Deus, na presença do Senhor, para participar da mesa do Senhor. Olha que coisa bacana. Glória a Deus. Por último, já estou terminando. Jesus é o sim de Deus para a realização dos nossos sonhos. Olha o que diz Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, versículo 27. Acharam, amém? Quem achou, diga achei. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Aleluia. Fecha seus olhos. Pensa no teu sonho. Ele é impossível? Pensa nele. Pensou? Agora coloca Jesus nele. Jesus é o sim de Deus para a realização do teu sonho. Não existe impossível para o Senhor. Até mesmo aquilo que você tem sonhado e que até possa não estar tão legal. Eu quero dizer para você que o sim de Deus, Jesus Cristo, vai melhorar isso aí. Vai melhorar isso daí. Ai, pastora, já é tão maravilhoso. E tu não viu nada. Nossa, você não viu nada. Porque o sonho que Jesus melhora é algo indescritível. É algo maravilhoso. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o sim de Deus para você realizar o teu sonho. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar isso daí. Às vezes a gente sonha e sonha com alguns enuviamentos. A gente sonha, sabe, com aquelas coisas que a gente não vê direito. Sabe aqueles sonhos estranhos? Pois é. Jesus, quando entra, Ele melhora tudo. Você vai começar a enxergar com muito mais nitidez.
Você vai começar a entender os caminhos que Deus está te levando pela ação do Espírito Santo, para que você possa ver cumpridos os sonhos de Deus na tua vida. Aleluia. Pode abrir seus olhos. Vamos agora ler o que diz Jeremias capítulo 29, 11. Esse texto é um texto que muitos já tenham decorado. Mas vamos lá. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 11. Olha o que Deus revela para nós. Achou? Quem achou, diga achei. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. O teu sonho, antes de você sonhar, Deus já sabia de tudo. Ele colocou no seu coração. E até aquilo que é estranho, ruim. Lembra que eu falei que Deus é concordância conosco naquilo que é bom, maravilhoso? Deus não é discordância, Deus é concordância. Ele concorda conosco. Ah, pastora, mas e aquilo que eu perdi? E aquilo que... Amados, aquilo que não nos faz bem e que a gente não consegue enxergar, essas coisas é que são tiradas da nossa vida. Mas nenhuma bênção, nenhuma coisa boa, de verdade, Deus discorda na tua vida disso. Não. Jesus Cristo é o sim de Deus na realização dos nossos sonhos. Ele pode realizar até mesmo aquilo que é impossível. Ele fez tantas coisas maravilhosas. Ele transformou a vida de tanta gente. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, mulheres foram transformadas e tiveram seus sonhos realizados. A mulher samaritana, ela teve a libertação do Senhor e ela pôde sonhar com uma vida digna e melhor. E ela viveu isso. Jesus também fez um cego de nascença sonhar em ver, e ele viu e viveu uma vida melhor e o sonho realizado. Ele fez Zaqueu, o ladrão de impostos, sonhar com uma vida honesta, sociável e amável. E o sonho de Zaqueu se realizou porque Cristo entrou na sua vida e na sua casa e mudou sua história. Aleluia. Não é mesmo? Jesus fez o rude pescador Pedro sonhar com pescas eternas. Jesus o tornou pescador de homens. Teve uma mudança tão radical na vida de Pedro. O seu sonho se realizou tão maior, tão maior, tão maior, que ele se tornou o primeiro líder da primeira igreja de Jesus Cristo na terra. Porque Jesus, Ele é o sim de Deus para a realização dos nossos sonhos. Então você pode confiar. Você pode crer nisso. Você não precisa achar que é impossível, porque Ele declara para você hoje, isso está na sua palavra e nós acabamos de ler. Pode ser impossível para os homens, mas para Ele nada é impossível. Então é possível esse sonho Deus realizar. Continue crendo, continue aguardando, continue esperando, continue se alegrando com o sim de Deus na tua vida, que é Jesus Cristo. Faça deste culto um culto de verdadeira adoração a Ele. Faça deste culto um culto de celebração genuína e de alegria. Ponha à parte
aquilo que é puramente humano e seja intenso na presença de Deus. Amém? Faça do sim de Deus na tua vida algo real e verdadeiro e não algo religioso. Faça de Jesus algo verdadeiro que transforma. Jesus não é regra, Jesus é estilo de vida. Amém? Viva Jesus, viva o sim de Deus. Viva a libertação, viva a salvação, viva a transformação, viva cumprimento de promessas, viva a realização de sonhos. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glórias ao nome dele. Aleluia! Oh, aleluia! Ele não frustra teus sonhos, ele os realiza. Aleluia! Deus não nos decepciona, Ele nos abençoa e realiza os nossos sonhos. Eu quero orar com você, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, o sim de Deus está neste lugar.